Termorregulação. Nós falamos num primeiro momento sobre como o corpo age para regular essa parte de temperatura do corpo. E agora a gente vai falar sobre o aumento dessa temperatura, ou seja, a hipertermia ou a febre, enfim, saber qual a diferença entre elas, para a gente poder entender melhor esse mecanismo de defesa e de controle do corpo. Beleza? Vamos lá! Bom, galera, como nós falamos, o hipotálamo ele é um termorregulador, ele é um centro de controle de temperatura do nosso corpo, beleza? E nós vamos falar um pouco sobre quando essa temperatura ela aumenta, por que ela aumenta, quando ela aumenta, né? Então a gente pode observar que tem algumas causas que podem enfatizar diretamente nesse aumento de temperatura. Elas podem ser o ambiente, que pode estar quente, seja o ambiente em si, como por exemplo um aquecimento, superaquecimento por questões de roupa, vestimenta, o ambiente, ou seja, a parte externa ela aumenta a temperatura. A ingestão de substâncias quentes, alimentos, por exemplo, bebidas quentes, ok? Outra situação importante é a questão do próprio estado catabólico, como por exemplo diante de traumas, de infecções. Então o corpo ele começa a mover muitas reações químicas para poder ajudar a combater essas infecções. E aí sim ele tem um aumento de temperatura. Outra situação também é a atividade muscular. Então quando o músculo trabalha muito, ele também aumenta a temperatura. Outra coisa que pode desencadear aumento de temperatura, gente, são certos medicamentos, como por exemplo beta-bloqueadores são exemplos, simpaticomiméticos, são drogas que vão aumentar essa atividade, beleza, de temperatura. E outra questão importante são falhas na adaptação térmica. Então o próprio corpo às vezes ele não consegue se adaptar a isso, inclusive tem até situações genéticas, onde a pessoa ela tem uma propensão a ter falhas no aumento dessa temperatura ou falhas na adaptação de diminuir essa temperatura, beleza? Bom, isso pode também estar ligado a crianças, a idosos que também têm peculiaridades nessa situação de termorregulação, beleza? Mas vamos lá, entender qual a diferença entre febre e hipertermia, tá? Então, quando eu falo de hipertermia, eu falo de um aumento de temperatura, principalmente acima de 40 graus, tá? E a melhor forma de controlar essa hipertermia é promovendo um resfriamento, para poder baixar essa temperatura. Já a febre é diferente. A febre, para você controlar a febre, você precisa entrar com drogas, com medicamentos que vão rebaixar esse ponto de referência térmica que foi instalado no hipotálamo, que é o termorregulador central, beleza? E para isso, gente, a gente pode falar aqui, elencar algumas situações clínicas que são bem características desse aumento de temperatura, de hipertermia, tá? A gente pode citar aqui, por exemplo, o edema. O edema é uma parte que é bem presente, um sinal bem presente no aumento do calor, principalmente por questões posturais também, e também por vasodilatação periférica, onde ele acumula muito sangue ali, e isso faz com que o indivíduo ele tenha, de fato, esse edema, beleza? Porque deve aumentar essa pressão intravagal, no caso do vaso, e pode haver fuga de líquido para o interstício, fazendo edema, inchaço, beleza? Outra situação que pode ocorrer também são cãibras, porque durante esse aumento de temperatura, de calor, perde-se muito líquido e perde também muito eletrólito, tá? E isso faz com que o indivíduo ele apresente distúrbios musculares que vão resultar em câimbras. Outra situação é a síncope. A síncope é um outro sinal bem característico de casos de aumento de calor, pessoas que têm problemas com calor. Então tem pessoas que, se tiver um ambiente quente, ele começa a passar mal, tá? Então, geralmente essa síncope ela vai ser direcionada devido à questão de uma incompatibilidade do organismo em conseguir manter um certo débito cardíaco, uma certa pressão
cerebral, devido, por exemplo, à questão do armazenamento de muito sangue no sistema nervoso, no sistema vagal periférico, né? Na circulação periférica, beleza? Então isso aí vai influenciar diretamente nessa pressão. Uma outra situação também é a exaustão. A exaustão acontece quando você realmente o corpo ele não consegue se adaptar a essa situação de fuga de líquido, de perda de eletrólito, e o corpo começa a se adaptar na realidade ele começa a se deteriorar e ele sinaliza que não tem mais como continuar de forma equilibrada, homeostática, né? Com homeostase. Então, isso influencia diretamente nesses sinais de hipertermia. Bom, e é importante frisar aqui, pessoal, que o nosso corpo ele vai perder e vai ganhar temperatura de acordo com convecção, condução e radiação. Isso aí é a forma com que ele absorve o calor. Agora, para ele eliminar o calor, ele usa convecção, condução e radiação e também a evaporação, que é um dos mecanismos principais no controle da temperatura, tá? Então, quando o nosso organismo ele entra em processo de aumento de temperatura, o que acontece? O corpo ele começa a se adaptar para tentar eliminar, dissipar esse calor. E uma das formas é aumentando a sudorese, ou seja, aumentando a eliminação de líquidos, porque isso faz com que as glândulas sudoríparas trabalhem e ajuda a baixar essa temperatura, e também através da taquipneia. Você começa a respirar mais rápido para tentar eliminar também através de evapotranspiração pulmonar, tá? Que isso pode ocorrer também. É por isso que geralmente o indivíduo aumenta a respiração e começa a suar, tá? Exatamente para quê? Para tentar reduzir essa temperatura, tá, gente? Outra questão importante em relação à hipertermia é frisar essa atuação do corpo no sentido de você entender que o corpo ele elabora mecanismos para não se desgastar, como por exemplo uma quebra de catabólica de músculo, para poder compensar esse aumento de temperatura, né? Então o que acontece? Começa a ser produzido interleucinas, começa a ser produzido proteínas pelo fígado, né? Começa a ter aumento de citocinas, e isso faz com que haja aumento de leucocitose, que aí entra a questão da febre. Então o aumento de temperatura termina desencadeando, por exemplo, estimulação de aumento de corpos imunológicos para atacar, por exemplo, numa invasão bacteriológica, né? Ou virológica, enfim. Então você tem aí situações de adaptação a essa situação de febre, beleza, gente? Então, assim, nós podemos citar aqui também o caso da hipertermia maligna, que é uma outra situação que pode ocorrer geneticamente e induzida por fármacos, principalmente anestésicos inalatórios, como por exemplo, halogenados, em caso de isoflurano, por exemplo. E também em caso de succinilcolina, viu, gente? Que pode acontecer de ter uma deposição de cálcio, tá? Na parte interior dos músculos, estimulando o aumento de temperatura. Então é por isso que, no caso de hipertermia maligna, você tenta baixar essa temperatura e às vezes não consegue, porque há um depósito de cálcio que faz um aumento de temperatura, porque o corpo, quando ele tem, por exemplo, exposição à infecção, exposição à lesão intravascular, exposição de lesões múltiplas de órgãos, essa temperatura vai tender a aumentar, né? E no caso do cálcio aí, ele vai desenvolver essa espécie de estimulação de temperatura, beleza? Outra citação importante é que geralmente esse aumento de temperatura, no caso, por exemplo, de febre, ela pode ter alguns benefícios, como por exemplo, aumento de ferro, de concentração de ferro. Isso pode sugerir que o aumento de ferro ajude a combater essas infecções. Esse aumento de temperatura também, ele sugere que tem alguns micro-organismos que não conseguem suportar essa temperatura dentro do vaso e terminam
sendo eliminados, como por exemplo o treponema pálido, da sífilis. Então essa febre ela também é um mecanismo de defesa do corpo. Então, pessoal, esse foi um resumo rápido aí sobre hipertermia, tá? Quando acontece essa temperatura subir. Forte abraço, até a próxima. Nosso próximo tema será hipotermia e os seus efeitos sobre o micro-organismo. Lembrando que essa hipertermia, no final de uma situação mais grave, ela vai terminar evoluindo aí um organismo para lesão de múltiplos órgãos e até falência de órgãos, por exemplo, problemas renais, cardiovasculares, cerebrais, enfim, tá? Então, até logo.